Voltando a essa questão de imagens, você que esteve à frente ali das negociações daquela última fase do acordo Mercosul-Europa, por que não foi implementado ainda? Porque esses dias eu estava passando numa banca aqui de revistas, estava lá o Le Monde Diplomatique, e ele tinha uma capa contrária ao agronegócio brasileiro. Era até ofensiva aos fatos, mas enfim, né? Papel aceita qualquer coisa. Por que não avançou? É a resistência dos franceses? É essa alegação que o Irajá fez menção? Mas a imagem do Brasil na questão ambiental. E aí vem lá um bacana do Vale do Silício que ficou bilionário lá, dando opinião em política que ele pouco conhece, porque ele nunca viveu disso. Por que não avançou? Vamos fazer um exercício que eu também acho interessante, Adalberto, se vocês toparem, que é o seguinte. Por favor. Por que a gente conseguiu concluir o acordo? Sim. Em 2019? Porque o início das negociações, século passado, 1999, ficou 20 anos, o trem saiu da estação 20 anos e não tinha chegado ainda na estação de... Agora, o que foi possível para que naquele momento, ou seja, naqueles primeiros 6 meses de 2019, mais especificamente no final de junho, a gente tenha conseguido concluir o acordo, quer dizer, fechar a negociação, todo mundo dizer isso aqui, o documento está fechado, a gente não mexe mais. Em primeiro lugar, do ponto de vista do Mercosul, né? No Brasil, você teve pela primeira vez uma mentalidade no âmbito do governo em que a abertura econômica, a inserção econômica internacional do Brasil, a maior participação do comércio internacional é algo positivo para o país. Você não teve isso em administrações anteriores com a intensidade que você teve durante a gestão do Paulo Guedes. Sim. Isso não aconteceu. Para nós, abrir economicamente o país é algo bom. Não é algo ruim, tá certo? Mais interação com a economia global é algo bom. Então, você tinha essa postura da parte do governo brasileiro. Outra coisa, cada um tem as suas preferências, mas aquele paradigma do vamos fazer negócios com todo mundo sem viés ideológico. Sim. Colocamos isso daí na prática. Quem era muito resistente, sempre foi muito resistente, além do Brasil, a esses sistemas de liberalização comercial? A Argentina. Então, na Argentina, a gente tinha também um grupo que estava no poder que via que era importante quebrar com essa inércia argentina de abertura comercial. Então, houve uma confluência de fatores que foi importante ali. Foi o interregno do Macri. Do Macri. Foi uma conjunção de fatores importantes no Mercosul para a gente fazer alguns avanços. E do lado europeu? Porque os europeus, como você está mencionando, eles também são... Eles são protecionistas e nós somos protecionistas, né? Nós somos protecionistas no vinho, no leite, no setor automobilístico, em vários. E eles também, né? Agora, o que mudou lá, né? Você mencionava agora há pouco a França, né, que é um país pelo qual eu tenho grande admiração. E geralmente identificam na França todos, ou principalmente a fonte mais dura, né, de resistência em relação ao acordo por conta da competitividade do agronegócio brasileiro. Só que a França, como a Europa, ela é uma fórmula matemática. Então, você tem o setor agrícola, você tem o lobby das ONGs ecológicas, essas forças pendem para um lado. Só que você também tem o setor industrial, o manufatureiro europeu, que precisa de novas conexões globais, porque ele basicamente alcançou o teto já na Europa, tem dificuldades de penetração na América do Norte e uma mega competição que vem da Ásia. Então ele precisa de novas alianças, de novas parcerias. Tem o setor bancário, tem o setor de serviços. Então, no limite, há uma força importante também na Europa que quer o acordo. Para não mencionar o fato de que a Europa precisa ser geopoliticamente importante, e para ela ser geopoliticamente importante, ela precisa ser geoeconomicamente importante. O que nós, no Mercosul, devemos fazer? Tirar vantagem dessa posição. Nós precisamos juntar forças, porque isso também... Uma coisa é, por exemplo, você negociar com os indianos, com os chineses, com os americanos, com os canadenses, e você tem um acordo com aquela que é a maior região de cooperação econômica do mundo, que é a União Europeia. Outra não tem isso. Então, eu acho que faz todo sentido para o Brasil ter. Então, essas foram as razões que fizeram o acordo avançar naquele momento. Aí, de 2019 para cá, você tem uma série de acidentes. Você tem o acidente da Covid, você tem o acidente do conflito na Ucrânia, você tem o acidente da inflação na Europa, você tem uma pressão muito grande, não é só no Brasil, por essas políticas populistas de curto prazo, né, para gerar esse ou aquele resultado que possa ser favorável no ciclo político eleitoral. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente pode estar se aproximando de um momento em que
você põe a marcha mais uma vez para funcionar. Porque o que está faltando? Você precisa remeter o acordo, né? Ele precisa ser assinado, ele está concluído, ele precisa ser assinado, precisa ser remetido ao Parlamento Europeu e aos parlamentos dos países europeus, dos países do Mercosul. Mas no momento que ele passa já pelo Parlamento Europeu, na primeira instância, ele já passa, a ampulheta já vira, você já começa o processo de desgravação, que no limite vai ser bom para todo mundo, inclusive para o consumidor brasileiro.